Salve, salve, nação rubro-negra! Acabou de estourar uma verdadeira bomba relacionada ao jogo Palmeiras e Flamengo de ontem. Depois de tudo que você já viu, a arbitragem tenebrosa, agora o árbitro da partida tá aqui, ó. Árbitro relata pressão de seguranças do Palmeiras em jogo contra o Flamengo. Não é louco te dar vermelho. Então, segundo o árbitro, ele colocou lá na súmula, tá? Segundo o árbitro, eles foram ameaçados para prejudicar o Flamengo. Isso é muito grave. Eu vou trazer aqui um corte para vocês com crédito da ESPN sobre a partida e vocês comentam o que vocês acham. Vem comigo e já eu detalho essa bomba aqui. Tá? Pouca vergonha. Vem comigo, nação rubro-negra. Mas antes, ó, se não tiver inscrito aqui no canal, corre e se inscreve, meu parceiro. Corre aqui, cola comigo, curte o vídeo. Porque aqui todo dia você vai ter notícias importantes sobre o Flamengo. Vai ficar super bem informado. O São Paulo inventou, o Flamengo não sei o quê. Não, tá tudo muito bem explicado. Tem que fazer uma opção. Tá tudo muito explicadinho. E se ele tem a opção de no segundo tempo ter Ribeiro, Arrascaeta e Bruno, bom pra ele. O Abel não tem. Isso. Tinha muita gente jovem, até por isso demora a mexer, até por isso o Palmeiras cansa. O Flamengo tem tempo pra criar em algum momento e acabar fazendo gol como fez. Então, assim, o resumo assim. Se ele realmente não tinha como contar com jogadores 90 minutos, né? Aí você pode questionar, mas tem que ir, porque o jogo com o Palmeiras é uma outra história. Mas vamos lá, são as informações que ele tem do departamento médico. E o que ele achou que viria. E o que ele achou que viria. De linha de 5, ele fala muito em que queria homens para 1 contra 1. Perfeito. Ele faz essa tática, ele ainda preserva o jogador, aí coloca no segundo tempo. Ele consegue sair do Allianz Parque com um empate. Flamengo agora 25 pontos aí, né? Ainda tem muito campeonato pela frente. Não deu errado. O que eu acho assim, a gente pode encontrar todas as justificativas, as explicações e compreender taticamente as escolhas dele. Mas é evidente que qualquer técnico que possa contar com o Arrascaeta 100% do ponto de vista físico não vai tirar o Arrascaeta do time. Então assim, o primeiro motivo da saída do Arrascaeta não é evidentemente um motivo tático, não é falar, não, esse jogador para esse tipo de jogo não serve para mim. Ele serve para todos os jogos, Arrascaeta. Não é por isso. Então, a gente tem que partir dessa premissa para entender a escalação dele. Aí tudo bem, se você quiser discutir, e eu discuto isso, porque eu sempre acho que assim, essa priorização de Copa do Brasil que se dá aqui no Brasil já há algum tempo, é bem discutível, sobretudo quando você fala de um jogo como esse, que é um jogo entre dois times, entre os favoritos para conquistar a competição, ainda que hoje bem abaixo do Botafogo, mas assim, a gente tem que lembrar disso. Primeiro, a saída do Arrascaeta não é uma escolha técnica ou tática acima de tudo, não, ela é acima de tudo uma escolha física. E acho que ele até falou isso. Ele não costuma atribuir as ausências dos jogadores a escolhas físicas. Em geral, ele sempre dá a explicação tática de por que ele escolheu aquele substituto. Ele não gosta muito de falar, deixei de fora, porque senão ele não aguenta. Sim. Mas no final, ao responder a pergunta sobre o Ayrton Lucas, ele ainda citou o Arrascaeta. Então, esse é o primeiro ponto. Então o torcedor pode ficar bravo com o Sampaoli, que poderia ter começado com o Arrascaeta, mas assim, o Arrascaeta jogou todo o jogo contra o Atlético Paranaense. E muito bem, e num bom nível físico. E o torcedor não ia reclamar se ele não começasse jogando na próxima quarta-feira o jogo de volta? Acho que iria. Então esse tem que ser o primeiro ponto. O segundo ponto é, olha para o banco do Flamengo. Eu até brincava com o Zupa ali, enquanto a gente estava no camarim, e falava, cara, olha isso. E vem Everton Ribeiro. E vem Arrascaeta, e vem Bruno Henrique. Isso porque o Flamengo tinha desfalques como o Gabigol, como o Léo Pereira, enfim, como o Pulgar, desfalques importantes, desfalques que estão no time titular do Flamengo. São titulares. Então acho que assim, ele também faz valer a qualidade do elenco dizendo, pera lá, o meu adversário, ele não vai jogar 90 minutos no mesmo nível, seja por razões técnicas, porque se ele mudar para manter a questão física, ele vai ter que pôr os adolescentes que estão no banco de reservas, seja por razões físicas, porque se ele mantiver o time todo até os 40 do segundo tempo, o time vai cair fisicamente. Então, eu acho completamente normal nesse caso específico, embora eu não defenda a priorização da Copa do Brasil em detrimento do brasileiro, eu acho completamente normal que nesse caso específico, no contexto que ele tinha, e sendo o Arrascaeta, o cara com histórico de lesões que tem, tudo que aconteceu com a Arrascaeta no ano passado, ele diga, cara, esse cara pra mim é especial.
esse cara ele vai ser dosado, ele vai ser preservado. E falo isso com muita tranquilidade, porque eu me lembro que naquele jogo em que ele trocou 5 contra o Bahia e tal, eu falei no final, o São Paulo tá louco. Sim. O Arrascaeta tá acabando de voltar de um longo período afastado. Primeiro jogo dele como titular, ele vai deixar o Arrascaeta 90 minutos em campo? Deixou. E o Arrascaeta estava sentindo no final daquele jogo. Eu acho que desde então... Olha, nação, já traga essa questão do árbitro que eu passei para vocês, tá? Só vamos acompanhar essa analogia aqui e comenta se você está concordando aqui com o que eles estão falando. Você acha que realmente o Sampaoli devia ter deixado Arrascaeta e Everton Ribeiro no banco, poupá-los para a partida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira? Já vai comentando aqui e já eu trago essa informação para você, que está lá no Coluna do Fla. Se você for olhar, ele tem dosado aquele que é, para mim, indiscutivelmente, o seu melhor jogador do ponto de vista técnico. Até porque talvez o campo pudesse dar uma resposta, né? Talvez ele tivesse pensado num Gerson fazendo mais um Arrascaeta, né? Em algum momento do jogo. O Gerson não foi mal hoje, né, Marra? Foi bem, achei até. No... Sim, claro, não é o Arrascaeta. A característica é diferente, isso, mas exato. acho que ele poderia fazer. Ele poderia, já que eu não posso contar com esse cara, mas entendo também que o Palmeiras forçou muito bem abrir o meio campo do Flamengo. Eu acho que abriu. O jogo, a gente estava vendo o jogo juntos, o Pac destacou de cara, assim, o jogo grande que fez o Mike. E aí, em vários momentos, estava o Mike, estava o Piquerez, estava chegando uma quantidade de jogador de defesa dentro da área. Ao mesmo tempo, Então, eu imagino que no ritmo que o Palmeiras impôs, o Arrascaeta não duraria 90 minutos mesmo. Perfeito. Porque o ritmo foi muito pesado. E foi bem curioso que no segundo tempo, a hora que o Arrascaeta entra em campo, a partir do momento em que ele entra em campo, ainda sobre o comportamento do Mike, eu gostei muito do jogo do Mike, o Mike passa a fazer praticamente uma individual na Arrascaeta. E a hora que o Arrascaeta ia para o meio do campo, o Mike virava um volante. O Mike ia marcá-lo no meio do campo. Tá? Então foi um embate bem interessante. O Palmeiras nos últimos jogos, como o Dudu e Arthur fecham muito para dentro, o Palmeiras tem soltado muito os laterais, né? E o Mike, bem fisicamente, ele tem uma característica que o Marcos Rocha, por exemplo, não tem, que é esse cavalo para passar. Bom, a final da Libertadores em Montevidéu foi assim que o Mike vai para a linha de fundo para servir o gol do Rafael Veiga. E o Piquerez também vem muito, muito forte. Então, eu acho que o São Paulo também pensou muito no Luiz Araújo e no Everton Cebolinha, tanto para explorar as costas, mas para ajudar na dobra. Mas o Palmeiras, nesse nível de intensidade, foi muito mais forte. E no segundo tempo, o Flamengo controlou o jogo, porque imaginava-se que precisaria controlar mesmo. O Everton Ribeiro até acho que entrou melhor do que o Arrascaeta. Jogou mais tempo, é verdade. O Arrascaeta fez o gol, é verdade. Mas o Everton Ribeiro, na minha visão... uma jogada do Everton Ribeiro? Uma jogadaça. Agora, o empate, assim, ele é melhor para o Botafogo, mas entre os dois ele é melhor para o Flamengo. Sim. Ele é melhor para o Flamengo. Você falou, o Palmeiras vem de 6 jogos com uma vitória só. Exato. O Flamengo vem de vitória, na semana o Flamengo foi de vitória na Copa do Brasil e havia vencido o Fortaleza em casa anteriormente pelo Campeonato Brasileiro. Empata fora de casa com um concorrente direto. Então, mesmo que não for uma vitória, mesmo que talvez aumente a vantagem do Botafogo sobre os demais, sob o olhar palmeirense ou flamenguista, verde ou rubro-negro, o empate foi melhor. Tem um jogo de volta no Rio. E estava 1-0 para o Palmeiras. E o Flamengo buscou o jogo. O Flamengo na frente da tabela. Uma coisa dentro do que você fala do Everton Ribeiro, eu tô com você. O Jean bate muito na questão física e a entrada do Everton Ribeiro logo de cara no intervalo, e o Arrasca demorar um pouquinho, também explicita tudo que é a questão física, porque o Cebolinha já não vinha bem no primeiro tempo. Não tinha jogo pro Cebolinha. O Everton entra pro Flamengo, tem alguém girando a bola no meio. Fica uma linha de 3 ali, né? E aí libera o Wesley no corredor. Gerson, Vitor e o Everton com o Wesley passando para ter alguém nessa interação que não houve. Sim. Como tem a pergunta do Daeli explicando no início da coletiva. Essa interação começa a existir. O Everton entra, já poderia ter o Arrascaeta ali, por tudo que não existia, e ele segura. Ele vai segurando, não era nem uma questão de 45 minutos, para você ter ideia. Era uma questão de esperar o momento, tentar ali com o Cebolinha alguma coisa, de ter a passagem do lado, a combinação do outro que não teve com o Cebolinha, nem no primeiro, nem nesse início do segundo tempo, e aí só depois ele lança a mão do Arrascaeta. E o curioso é que no fim, assim, mais na reta final, não lembro agora qual minuto que foi, lá pelos quase 30, né, que o Arthur sente e o Abel coloca o Murilo. E coloca o Murilo porque o Flamengo começou a explorar muitos lados do campo, apesar de ter jogadores mais centrais. E aí o Palmeiras coloca o Murilo para fechar realmente numa linha de 5. O que o São Paulo imaginou lá do início. E aí, com 3 zagueiros escalados, o Palmeiras toma um gol de cabeça do Arrascaeta. No momento em que o Palmeiras estava mais protegido de um eventual cruzamento, com 3 zagueiros muito bons na bola aérea. O Murilo, era o Mike entrega pro Murilo. O Murilo vai na Arrascaeta e o Arrascaeta vem e ele não acompanha. Ele sozinho, né? O Luan fez uma partida muito boa mesmo. E achei muito importante pro Luan fazer um jogo bom que ele fez
depois Bem, do nação azar que ele deu rubro-negra. contra o São Paulo, porque o Luan já cometeu... Bem, nação rubro-negra, eu vou trazer para vocês agora esse escândalo, tá? Já pegamos aqui essa questão aqui do pessoal da ESPN, deixar os créditos aqui para a ESPN, mas esse escândalo da arbitragem tá aqui no Coluna do Fla. Olha isso, gente. Presta atenção, eu vou destacar tudo aqui e deixar tudo tintim por tintim para você entender. Árbitro relata pressão de segurança do Palmeiras em jogo contra o Flamengo. Segundo o Coluna do Fla, o árbitro relatou na súmula, tá? Essa possível intervenção de seguranças do Flamengo, ou do Palmeiras, melhor dizendo, e dizendo, olha, vocês são loucos de deixar o Flamengo ganhar, o vermelho ganhar. Tá aqui, ó. O Flamengo visitou o Palmeiras no último dia 8 e ficou 1-1 e tal, tá aqui, ó, campeonato. Segundo, embaixo aqui, ó, segundo Ramon Abel, responsável por apitar Flamengo e Palmeiras, os seguranças do time paulista fez pressão sobre a equipe de arbitragem nos túneis de acesso ao vestiário do estádio Allianz Parque. O profissional do clube teve o nome relatado na súmula, além do que foi proferido em direção ao juiz do jogo. Gente, isso é grave, isso é muito grave. Se isso aqui tiver de fato na súmula, né, a Coluna do Fla é um site que é bem confiável, geralmente traz muitas notícias confiáveis a verificar. Mas se isso aqui estiver de fato na súmula, da forma que está colocada aqui no Coluna do Fla, vocês podem ter certeza, tá? O Palmeiras tem que ser punido, tem que perder os pontos do jogo, tá? Quiçá o jogo ser anulado, porque é um absurdo, é uma vergonha o que a gente viu ontem, lá no Allianz Parque, o Flamengo sendo prejudicado, claramente, pênalti no Everton Ribeiro, ignorado pelo árbitro e pela equipe do VAR, tá? Um lance bizarro, onde pisaram no pé do Bruno Henrique, e que por um milagre, tá? Por um milagre, o Bruno Henrique não teve uma lesão séria. Quando eu vi as imagens, eu achei que pronto, falei, ferrou, Bruno Henrique vai ficar muito tempo afastado dos campos novamente. Então, assim, é muito grave, a denúncia é grave, se isso de fato ocorreu, tem que ser apurado, e o Palmeiras, sim, tem que ser punido. Além de tudo, a diretoria do Flamengo foi infame ao fazer pressões, a dizer que a semana inteira, para pressionar a arbitragem, ficaram dizendo que a todo momento o Palmeiras estava sendo prejudicado, que um sistema, né, que está na cabeça deles, esse sistema, não quer que eles sejam campeões de novo do Campeonato Brasileiro. Um absurdo, isso aí não pode ficar desse jeito, essa coisa chegou desse jeito aqui, porque a CBF é leniente com esse tipo de situação, a CBF devia ter processado, ter questionado o Palmeiras com essa história de sistema e não permitido que as coisas chegassem nesse ponto. Tanto que deu margem para esse suposto segurança fazer essa suposta ameaça à equipe de arbitragem. Tamo junto, saudações rubro-negras, eu fui, nação!